Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja, amém? Deus possa estar nos abençoando na manhã desse dia. Estamos dando início a mais uma aula dominical da Igreja Assembleia de Deus Portas Abertas. Você possa fazer uso desse conteúdo e que esse conteúdo possa edificar a sua vida de maneira abençoada. E haja uma boa manhã de salvação para as nossas vidas e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida nessa hora. Nos oramos. Amado Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, na manhã desse dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, nesse lugar e podemos assim, Senhor, ser instrumento para abençoar a vida dos nossos irmãos. Toma essa aula nas tuas mãos, nos dê a tua graça e a tua paz. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A gente pode também assumir esse título como Jó e a impenetrável sabedoria de Deus. E a pergunta que a gente precisa fazer é como compreender e aceitar as razões e o julgamento de Deus. É por certo que, por ausência de compreensão plena, a gente tem muita dificuldade para poder lidar com os acontecimentos espirituais, tanto no âmbito da igreja quanto no âmbito secular. A gente tem essa dificuldade de compreensão e muitas das vezes de aceitação no que diz respeito aos acontecimentos que são atribuídos à divindade, a Deus. A sabedoria de Deus é algo que a gente não compreende por meio de uma mente natural. E eu tenho aqui uma palavra aqui que é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então a gente vê essa complexidade de compreensão exatamente pela limitação humana no conceito natural. Para o autor da carta, é preciso que o homem se torne espiritual, porque do contrário, as coisas espirituais, no seu processo de entendimento, se caracteriza uma loucura. Então, para o homem natural, as coisas que são relacionadas ao Espírito lhe parecem loucura. Por quê? Ele não consegue compreender, porque a sua mente, seu conceito de entendimento está em uma dimensão e a atuação de Deus está numa dimensão elevada. Então há um desligamento daquilo que é considerado espiritual e daquilo que é considerado natural. Enquanto não houver uma unificação dessas dimensões, o homem não consegue compreender. E a sabedoria de Deus para o homem, ela é considerada inescrutável, como está aqui
no título da revista, ou seja, impenetrável, de difícil compreensão. E Jó, então, ele vai trabalhar, o autor da revista, o argumento de Jó vai trabalhar em cima da sabedoria de Deus. O autor lança o seu entendimento com base na argumentação de Jó e na sabedoria de Deus. É isso que traz o foco da revista dessa manhã. O texto áureo diz assim, o texto áureo está em Jó 28, que diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Vamos lá, vou repetir de novo. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quando a gente fala do temor de Deus, ou quando as Escrituras faz uso da palavra, da frase temor de Deus, do que a gente está falando? Qual é o assunto que está sendo colocado em evidência? É o medo? É o receio? É a reverência? É o respeito? Do que a gente fala no que diz respeito ao temor? Ou a gente fala desse processo que desencadeia a reverência, o respeito, o receio e um certo grau de medo? Que a associação a essas coisas, atuando em conjunto, é o que formata o temor a Deus. Mas entre essas considerações, eu quero fazer uso da palavra consideração. Quando eu entendo do temor de Deus, eu preciso olhar para o temor a Deus, olhar para a palavra temor, e no que diz respeito a Deus, primeiro, fazer uma reflexão, e dentro desse processo de refletir, eu possa considerar algumas coisas que vão me ajudar a me relacionar com o temor de Deus. Primeiro, o que eu preciso considerar? Eu preciso considerar, em primeiro lugar, a existência de Deus. É a existência de um Deus que criou todas as coisas e que nos sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque eu fico impossibilitado de temer aquilo que eu não considero como vivo, como existencial. Se não existe, por que temer? Se não existe, por que respeitar? Se não existe, por que recear? Se não existe, qual é a razão de reverenciar? Então, o temor de Deus parte do princípio da consideração da existência de Deus. E o livro de Gênesis, capítulo de número 1, primeiro versículo, a primeira palavra que sai desse capítulo é a existência de um Deus Criador. No princípio, criou
Deus. Então, se nós não considerarmos, se não houver uma consideração, se não admitirmos como verdade absoluta a divindade de Deus, e não apenas Deus, mas um Deus que cria, mas um Deus que sustenta, mas um Deus gracioso. Se a gente não considerar isso, se a gente não agregar isso dentro de nós, jamais iremos trilhar ou iremos entender o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Então, a primeira coisa é considerar a sua existência. A segunda coisa que eu preciso considerar quando o assunto é o temor de Deus e o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria, resultado do temor. A segunda coisa que eu preciso considerar é o que ele fala, o que ele diz, o que a sua palavra declara. Primeiro, eu considero a sua existência. Segundo, eu preciso considerar a sua palavra, porque a palavra é o que retrata o pensamento de uma pessoa. Então, eu preciso considerar o que Deus pensa, o que Deus fala é reflexo daquilo que Deus pensa em relação à criação, em relação à vida, em relação à existência humana, em relação à natureza, em relação ao relacionamento, em relação à conduta, em relação à postura, em relação aos erros, em relação ao sucesso, aos planos, tudo que diz respeito, tudo que envolve a vida biológica, os seres vivos. Deus tem uma palavra para cada momento, para cada situação, para cada dificuldade, para qualquer que seja a adversidade dentro dessas áreas. Deus tem uma palavra. Então, se eu considero a sua existência, eu preciso considerar a sua palavra. Eu preciso considerar o que Deus diz. Eu preciso considerar o que Deus fala. Então, se Deus é um Deus vivo, se eu considero a sua existência como um Deus criador, é óbvio que eu preciso considerar a sua palavra. Terceiro ponto que eu quero extrair da palavra temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é que eu preciso dar importância. Eu preciso dar importância o que Deus fez e o que Deus faz. Eu preciso olhar para o que Deus fez e ter os seus atos como algo valoroso. Então, o que Deus fez tem um extremo valor, e o que Deus faz precisa ter uma importância sublime sobre a nossa vida. Bom, então vamos lá. A gente considera a sua existência, a gente considera o que Deus fala, e a gente precisa dar importância o que Deus fez e o que Deus faz. Quando a gente examina as Escrituras e a gente vê desde o começo a Bíblia declarando a obra de Deus, as realizações de Deus, criando os céus, criando a terra, criando o mar,
com toda a sua existência, a terra com toda a sua existência, a criação humana, o homem não foi criado a partir do macaco. Nós fomos criados por Deus. Deus é a origem da criação humana. Quando a gente olha tudo isso, a gente precisa dar uma importância de essa atuação de Deus como atuação valorosa. Então a gente precisa dar importância ao que Deus fez e se admirar com a sua criação. Quarto lugar, o que é preciso considerar, quando se diz respeito temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E essa quarta posição que eu coloquei aqui para a gente poder nos ajudar, nos auxiliar para compreender o temor do Senhor, é admirar o que Deus é. O que Deus é. A gente abrir a porta da nossa vida e admirar a Deus, como Ele é, o que Deus é. Deus é o Senhor, Deus é o Salvador, Deus é o Criador, Deus é médico, Deus é vida, Deus é bênção, Deus é o ar, o produto da nossa vida, a essência da nossa vida. Deus é tudo. Então temer a Deus e ter como resultado a sabedoria é considerar a sua existência, é levar em conta o que Deus fala, é dar importância ao que Deus fez, é admirar o que Deus é. Então, quando a gente tem esses elementos agrupados, atuando em conjunto, a gente tem como resultado a sabedoria, que não é por meio humano, cuja fonte é natural, mas uma sabedoria cuja fonte é plenamente espiritual. Cuja fonte é espiritual. Então, o texto de Jó 28, quando Jó declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando a gente tem essas coisas atuando em conjunto em nós, quando há uma compreensão da existência, quando há uma compreensão, quando se leva em conta o que Deus fala, quando se dá importância ao que Deus fez e o que Deus faz, quando se admira o que Deus é, o resultado disso é a sabedoria que nos distancia do mal. A gente passa a entender e compreender que Deus é luz. A gente assume a benevolência de Deus, ou seja, a gente passa então a compreender que Deus não quer o nosso mal, que Deus quer o nosso bem, que a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida, mas uma vida em abundância, que a gente caminhe por lugares seguros, que a nossa mente seja repleta de bons pensamentos,
que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que nos fazem bem, que a nossa vida seja justa, que os nossos passos sejam seguros, que possamos viver uma vida debaixo de dependência, debaixo de providência. E tudo isso parte do temor a Deus. É a primeira coisa que a gente precisa compreender dentro daquilo que Jó está se expressando como princípio de sabedoria, temor a Deus. Para quem que Jó fala isso? Jó fala para os seus amigos, porque a conclusão que Jó chega em relação a tudo que ele viu é que eles ainda não tinham uma compreensão espiritual daquilo que Deus estava fazendo, a obra que Deus estava realizando, ainda que por um breve momento de tempo parecesse ser estranho. Jó sofrendo a calamidade que ele estava sofrendo, os amigos, pela ausência de sabedoria, lançando palavra desconectada de realidade, que não tinham raiz na verdade, e Jó concluiu então que lhe faltava sabedoria. A verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não a mero acúmulo de conhecimento. Vamos para a introdução, porque a revista trabalha em cima da sabedoria de Deus. Então nós vamos direto para a introdução. Falaremos alguma coisa aqui na leitura bíblica. Introdução. Nessa lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Jó. O seu propósito é contrastar. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da sabedoria. O autor aqui colocou a palavra contrastar, que significa averiguar, investigar e pesar entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele pesa, ele reflete, porque pensar é pesar, é avaliar, né? Ele vai pesar o que tem mais peso. A pergunta é: o que tem mais peso? É a sabedoria humana ou a sabedoria de Deus? Será que a intelectualidade, caracterizada como sabedoria humana, será que fazer bem com eficácia, isso caracteriza uma sabedoria de Deus? Ou isso é meramente a expressão da capacidade
e habilidade humana que muitos caracterizam como sabedoria, intelectualidade. O cara é fera, esse é o cara, esse sabe. Isso caracteriza como uma sabedoria de Deus? Ou isso são qualidades humanas que são atribuídas ao homem? Então Jó contrasta tudo aquilo que ele ouviu com a sabedoria de Deus. Qual é a conclusão que Jó chega? Que só Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte. E no livro de Tiago, no capítulo de número Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, a Bíblia diz: uma vez entendendo que Deus é a fonte da sabedoria, aquele que não tem sabedoria, mas que quer adquirir sabedoria, que tem a sabedoria como necessidade para compreender, para entender as coisas espirituais, aqueles que querem sair do ambiente considerado natural, carnal, que os prende e que muitas das vezes impede de entender formas, meios e razões pelos quais Deus faz, Deus deixa de fazer, ou porque Deus permite, precisa buscar essa sabedoria. Tiago diz 1,5: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Ou seja, para que haja uma busca, tem que haver primeiro um reconhecimento de necessidade. E quanto maior for a intensidade da necessidade, maior é a intensidade da busca. Então, quando é que eu busco sabedoria? Quando é que eu busco sabedoria de Deus? É quando eu sinto dentro de mim essa vontade de querer saber, a vontade de querer aprender, a vontade de querer deslumbrar o que está obscuro, para que eu possa compreender de uma forma mais transparente o que Deus fala, o que Deus faz, o que Deus é. Mas eu preciso tomar uma atitude, ter ações que estejam voltadas para esse foco, sabedoria de Deus. Aí eu preciso buscar. Já para trabalhar em cima desse conceito de busca, daquilo que é espiritual, ele traz em cena a figura de um minerador que, para poder alcançar o seu foco, que é os minérios, que é o ouro, que é a prata, que é o ferro, ele faz uso dessa cena do minerador que precisa, escavar a terra, ou entrar, escavar a caverna, escavar a terra, porque o que ele quer está oculto, está escondido, está enterrado. Então esse processo de escavar a terra, e para isso, aquele que atua dentro dessa função precisa e é imprescindível que ele saiba o que está fazendo. Ele precisa ter habilidade naquilo que está fazendo. Ele precisa fazer aquilo com
precisa fazer aquilo com diligência, ou seja, com zelo, com vontade, com dedicação. Ele precisa persistir naquilo que está fazendo, porque Jó apresenta os fatos que são decorrentes de dificuldade. Precisa de ter trabalho, precisa de se envolver, precisa de se esforçar, de se trabalhar em cima daquilo, precisa de usar os recursos tecnológicos. Ele até apresenta recursos tecnológicos, usar os meios necessários, meios que estão a seu dispor, para poder abrir um caminho e para poder chegar naquilo que se deseja. No caso do minerador, o que ele deseja é o ouro e a prata. O ouro e a prata. E Jó conclui o seguinte, o texto da revista conclui o seguinte, que embora haja os recursos necessários para isso, embora haja a habilidade, embora haja competência, embora haja diligência, zelo, dedicação, embora tudo isso venha a se configurar num sacrifício, porque ninguém está falando de algo que é fácil dentro desse setor, existe muito investimento para isso, existe muita dedicação, existe esforço, existe zelo, precisa-se haver competência, precisa-se haver habilidade, não precisa apenas saber fazer, mas tem que fazer com diligência, com zelo, com afinco, com capricho, para que possa se chegar a um objetivo, que no caso deles é o ouro e a prata. Porém, tudo isso agrupado, sendo caracterizado como um sacrifício, porque tudo parte do princípio de um sacrifício. Em qualquer que seja o ambiente, um exemplo, família é um processo de sacrifício. Trabalho é um outro sacrifício. Igreja é um sacrifício. Vida espiritual caracterizada como sacrifício, porque você tem que renunciar muita coisa, suas vontades, em primeiro plano, para fazer a vontade de Deus. É uma luta que se tudo vai se envolver um aspecto de luta, de dificuldade. No caso de Jó e a figura da mineração, ele conclui que todo esse sacrifício em busca do ouro e da prata que está oculta debaixo da terra, ainda que se chegue a esse objetivo, dentro da revista ele vai classificar isso como insucesso. Porque todo sacrifício, porque toda luta, porque todo esforço que se faz, toda dedicação, toda habilidade, toda competência, toda a sabedoria que se emprega em cima desses fatores, quando isso fica apenas no âmbito natural, é o que Jó quer chegar, fica tudo isso no âmbito natural. Isso acaba se tornando algo inútil. Porque a gente chega no final da história, no final da vida, a impressão que se tem que tudo aquilo que se fez, todo o esforço que se empregou, todo o sacrifício que se investiu, todo investimento que foi empatado em algo, nisso ou aquilo, chega no final, tem aquela sensação de frustração. E parece a impressão que se tem que, caramba, que valeu. Foi como correr atrás do vento. Então, no conceito de Jó, se não houver um envolvimento espiritual, se a vida humana ficar presa apenas no ambiente que é natural, qual é a vantagem? Ele não vê vantagem. Então, o que ele percebe? Que isso é um insucesso. Não valeu a pena porque não alcançou o ápice. Porque qual é o prazer disso tudo? Se a gente fica fora da vida, se o homem fica fora da vida, se após essa vida
vida que é fugaz e passageira, se a vida humana não der continuidade, qual é a vantagem? Então diz o que Jó está transmitindo quando ele aplica o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Então ele não vê vantagem. Por essa razão é que o escritor da revista, ele aponta para Tiago, porque aquele que sente essa necessidade de algo mais, de estar num outro patamar, num outro nível, precisa buscar uma sabedoria que vai além da humana, que vai além da esfera desse mundo, da esfera dessa terra, que ele chama de sabedoria de Deus. Mas para isso tem que ter o reconhecimento da necessidade. Porque quanto maior for a necessidade, maior a intensidade da busca. Quanto mais fome você tem, mais necessidade você sente de saciar a sua fome. Então você vai no mercado, você vai na padaria, você vai para a geladeira, você vai para a cozinha, porque o teu objetivo é saciar a fome. Então, se houver uma fome, um desejo, um anseio de conhecer mais a Deus, de procurar entender, compreender o que Ele é, o que Ele faz, por que faz, então as nossas vontades, os nossos anseios vai se voltar mais para Deus. Aí a gente vai buscar na oração, a gente vai buscar nas escrituras, a gente vai buscar nos livros, a gente vai buscar nas pregações, porque a vontade é de saciar esse desejo por Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23, a Bíblia fala que o homem precisa conhecer mais a Deus. E quando você se dispõe a conhecer, a buscar, a compreender, a entender mais a Deus, Deus se alegra. Provérbio capítulo 4 diz que o homem de Deus, ele é como a luz da aurora, que ele vai ganhando força na medida que ele vai buscando, ele vai recebendo de Deus, e Deus vai iluminando a ele. Jesus, na sua pregação, Lucas capítulo 9, diz que os olhos é a luz da alma. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, na medida que eu busco a Deus, eu sou iluminado, Deus vai se revelando, eu vou compreendendo, eu vou entendendo. Salmo de número 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra de Deus me ilumina e dá entendimento. Então, eu tenho um princípio, eu tenho um começo, eu tenho um caminho. Mas para isso eu preciso sentir em mim essa necessidade de querer. Aí uma outra questão, de querer compreender, de querer entender. Aí eu passo para o princípio da busca. Aí eu não vejo empecilho, eu não vejo dificuldade, eu não vejo problema. Aí eu parto, de uma maneira desbravadora para poder buscar a Deus e adquirir, absorver de Deus a sua revelação, que Tiago chama de sabedoria de Deus. É o que Jó está avaliando e pesando entre o que os seus amigos falam e a sua relação com Deus. O que ele conclui? Que eles estavam errados, ausentes de sabedoria, que a sabedoria de Deus não se configura com a sabedoria humana, atrelada a palavras. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, Paulo tem um título assim: a verdadeira sabedoria. Diz assim, vamos ver o que Paulo escreve, diz assim, versículo 1:
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria. Quando eu fui ter convosco, eu não me engrandeci, eu não me exaltei, né, daquilo que eu fui, né? Paulo era um fariseu, uma pessoa bem instruída, aos pés de Gamaliel. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um camarada que agrupava em si uma gama de conhecimento, mas ele se expressa, ele se mostra, ele aparece como alguém que não faz uso da sua intelectualidade para poder impressionar ninguém. Por que Paulo fala assim? Porque ele sabe que as ações intelectuais, os conceitos considerados sábio desse mundo, não é capaz de salvar. Não salva. Isso aguça muito os anseios humanos, mas isso não liberta a alma. Isso não arranca do cativeiro das trevas. Isso apenas produz elogio, mas não produz salvação, não produz libertação. Porque o que Paulo diz que produz libertação é a loucura da pregação, que é para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. E é através dessa loucura que é a sabedoria de Deus, que aos olhos humanos é loucura, e a sabedoria humana para Deus é loucura, em que Deus aniquila isso. Então a verdadeira sabedoria é quando você compreende que o temor do Senhor é quando a gente leva em consideração, quando a gente considera o que Deus fez, o que Deus, a sua existência, como Deus Criador, a sua palavra. Quando a gente considera o que Deus fez, o que Deus faz, quando a gente dá importância ao que Deus é, e a gente entende que tudo o que Deus fez e o que Deus faz é para a benevolência humana, é visando o nosso bem, é visando o bem. Por que razão Deus iria enviar Jesus Cristo a esse mundo, a essa terra, se não fosse visando o nosso bem, visando a nossa continuidade, visando a nossa aproximação, visando a nossa presença junto dele? A finalidade de Deus em enviar Jesus Cristo é a sua sabedoria, ainda que ocultada, agora revelada, para que a gente possa trabalhar, lidar com isso e sermos atribuídos e sermos justificados dentro dessa sabedoria que outrora estava oculta, mas agora revelada pela Escritura Sagrada. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é cessado. Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço
da sabedoria, nem onde encontrá-la. Jó 28, 13. E que por isso acredita ser fácil adquiri-la. É forte. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo e o mar. A sabedoria tem valor inestimável, e só quem pode concebê-la é Deus. Entre o preço e o valor, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Preço aponta para aquilo que é negociável, que se pode diminuir ou que se pode aumentar, dependendo daquilo do preço que se dá a determinadas coisas. Mas valor não. Valor é diferente de preço, porque valor aponta para aquilo que é inegociável. Então, quando a gente trata da sabedoria humana, da sabedoria do humano, dos homens, tem um custo, tem um preço. Agora, quando a fonte é a sabedoria de Deus, aí o que se atribui a ela é valor. Ela é inegociável. Não tem como negociá-la, porque ela é produzida no próprio Deus. E Deus não se vende nem se permite vender por nada. Nada de Deus, nada que vem de Deus, nada que vem de Deus é negociável. Tem um valor extremo, por menor que possa parecer aquilo que chega às nossas mãos. Quando é Deus que nos oferece para nos beneficiar em alguma área da nossa vida, precisa se dar uma importância extrema, porque foi Deus que nos deu. Um exemplo do que Deus nos dá: dons espirituais, dom de pregar, dom de fazer a obra, enfim, os dons que tem como função a edificação da igreja. Isso não pode ser negociável. Isso é algo que precisa atribuir grande dedicação, grande valor, porque afinal foi Deus que nos concebeu com um propósito, uma intenção. Deus deu dom aos homens com uma intenção. Fluiu de Deus uma vontade no seu coração para atribuir os dons para a edificação da igreja, para que a igreja possa tomar dimensão, para que a igreja possa crescer, para que a igreja seja uma igreja ativa. E os dons de Deus, que Deus deu, muitas das vezes ficam apáticos, ficam estagnados, e alguns até negociam os seus dons em troca de recursos. Mas o que Jó entende é que essa sabedoria, esse dom de Deus, é inegociável, porque foi Deus que concedeu. Foi Deus que concedeu os dons para a edificação da igreja. Paulo então volta a falar: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo,
nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo a conheceu. Que coisa linda! Que Deus possa trazer entendimento para a nossa vida. Que a igreja possa ser sábio na sua conduta, na sua relação com Deus, dando a atenção, uma atenção maior em tudo aquilo que Deus realizou em prol das nossas vidas. Que haja temor nesses últimos dias, consideração, principalmente no que Deus fala, no que Deus é. Caso isso não aconteça com a igreja, caso a igreja dê pouca atenção a esses fatos, fica difícil de compreender as razões e os julgamentos de Deus. Não se compreende porque Deus faz, porque Deus permite, ou porque Deus deixa de permitir, ou porque Deus deixa de fazer certas coisas. Isso é ausência de sabedoria. Uma sabedoria cuja fonte é divina, cuja base é a revelação. Cujo resultado é produzido na busca. Como que Deus vai nos revelar segredos se a gente não buscar? Como que iremos saber por que de certos acontecimentos se a gente não for na fonte da sabedoria, se a gente não for da origem, não for na origem? Tiago ele ressalta isso com afinco, principalmente nesses últimos dias, e a igreja ressalta isso nesses últimos dias. Como que você vai lidar com esses momentos? Como que iremos lidar com tudo isso que a gente tem vivido, se a gente não for beber água dessa fonte, de procurar conhecer, até então, para ter condição de se livrar do mal? Como iremos nos livrarmos do mal, se achamos muitas das vezes que estamos fazendo a coisa certa? Pensar só em Deus não basta, falar só de Deus não basta. É preciso muito mais do que isso. É preciso envolvimento, é preciso busca, é preciso dedicação, é preciso ação. Então, queridos e queridas, não se deixam enganar. Não se deixam enganar por essa falsa realidade que está tudo bem. Não se deixem. Já falou, não está bem. Vocês falam de Deus, vocês falam palavras que são de Deus, mas essas palavras que vocês falam é destituída de verdade. E Paulo, que Jó então direciona para uma sabedoria cuja fonte é Deus. Em outras palavras, dizendo que eles que precisavam se aproximar mais de Deus para que pudessem compreender as razões pelas quais Deus permite certas coisas, porque a confusão da mente é porque ele estava passando por tudo aquilo, da qual eles não compreendiam, porque não tinham revelação, não estavam debaixo de revelação. Ainda que Jó não compreendesse, mas a sua sabedoria no que diz respeito a Deus se deu
na forma de passar pelo processo e não desistir de Deus. E isso o caracterizou como um homem sábio. O homem sábio é aquele que, ainda que não compreende, mas ele vai passando o seu processo até que Deus possa agir a seu favor, que foi o caso de Jó. E assim é o nosso caso, e assim é o teu caso, e assim é o meu caso, e assim é o nosso caso. Ainda que a gente não compreenda, mas passe pelo processo, mas passe por Deus, mas passe buscando, passe adorando, passe se envolvendo com as coisas de Deus. Deus te deu dom, Deus deu dom a muita gente, a muitas pessoas, a igreja. Mas esses dois, a pergunta é: aonde está a tua sabedoria para poder lidar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Ou nas minhas mãos, nas nossas mãos? Como lidar com isso? Se não, irmãos, se não colocando isso em atividade, colocando isso em evidência, aparecendo para Deus, não é aparecendo para o pastor, para a igreja, mas aparecendo para Deus, porque aquilo que Deus faz não fica oculto, aquilo que Deus faz, Deus mostra, para que outros possam se sentir entusiasmados. Então pega o dom, a sabedoria que Deus colocou nas suas mãos, pega o dom de Deus e bota isso em movimento. Não deixa isso em águas paradas, não. Vem buscar o Senhor, vem aprender de Deus, vem aqui fazer pergunta, vem aqui nos faz pergunta, porque isso, porque aquilo, porque aí nós vamos descortinar coisas que estão em oculta e que só serão reveladas por meio da intenção de querer saber. Da intenção de querer saber. Até isso para Deus tem um valor. A intenção de Deus é nos fazer ter intenção de querer saber. Que aí quando a gente mostra, aparece para Deus, eu tenho a intenção de saber isso, de saber aquilo. Aí Deus começa então a trazer fiasco de luz sobre a nossa vida. Aí a gente vai compreendendo, aí a gente vai entendendo. Fiasco de luz. É como o garimpeiro de Jó, né? Da intenção, o garimpeiro de Jó dá uma importância ao fiasco de brilho no meio da terra, no meio do barro, no meio da sujeira, mas aquele fiasco de brilho chama a atenção dele. Então, ou ele vai cavucar para chegar até aquele fiasco, ou ele vai separar aquele monte de terra para encontrar aquele brilho, aquele sinal de brilho, sinal de luz. E pelo fato dele ter essa intenção, ele se esforçar para isso, ele é muitas das vezes bem sucedido, porque no meio de tanto barro, no meio de tanta coisa, tem uma pedra preciosa ali. Imagine se ele deixa passar esse fiasco de luz. E assim é a nossa busca com Deus. Uma centelha de vontade, de desejo. Quando a gente mergulha para dentro disso, quando a gente se separa, quando a gente vai buscar, quando a gente vai cavar, quando a gente vai se aprofundar, o resultado disso, o resultado é que a gente acaba se deparando com um tesouro revelado nas Escrituras. E quando esse conhecimento vem sobre o nosso, que é limitado, que é obscuro, a gente compreende que a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar bem perto de Deus e se afastar daquilo que nos afasta de Deus.
Isso é ser sábio. Isso é sabedoria. Não é sabedoria para ter, é sabedoria para ser. Então, o que Deus considera sábio? Aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Isso é ser sábio. A verdadeira sabedoria flui de Deus, e não há bem maior que fluiu de Deus, que é capaz de nos ensinar tudo, do que a presença de Jesus Cristo participando da nossa vida. Isso é temer a Deus, isso é considerar sua existência, isso é considerar o que Ele fala, isso é dar importância ao que Ele faz, isso é admirá-lo como Senhor e Salvador. Isso é sabedoria divina, boa, saudável, que nos faz crescer em Deus a cada dia. Quando eu digo crescer em Deus a cada dia, eu digo que a cada dia ficamos mais firmes com Deus. A cada dia nos aprofundamos mais para dentro do alicerce que é Deus. E a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai superando coisas, a gente vai ultrapassando barreiras, e a gente vai vencendo muitas das vezes a nós mesmos, porque não queremos abrir mão de Deus de jeito nenhum. Então, que você possa ser sábio na manhã desse dia, que você possa ser sábio, que você possa compreender e entender que a gente está vivendo os últimos dias. A gente está vivendo os últimos dias, e não há como negar isso. Quando vai ser, ninguém sabe. Quando Jesus vai vir, ninguém sabe. Mas a gente tem evidência muito clara, muito nítida, de tanta coisa que acontece no sentido de nos alertar. Uma mensagem que chega até as nossas vidas: seja sábio, tema o Senhor, que é o princípio da sabedoria. Considere, em tudo leva a Deus em consideração, leva a Deus a sério. Faz de Deus a sua vida, o seu mundo, um mundo melhor do que esse. Porque eu aprendi, você cuida das coisas de Deus. Não te preocupe que Deus cuida das nossas coisas. Deus se encarrega de uma maneira ou de outra nos ajudar. Deus usa as pessoas para nos ajudar. Deus cria situações que vai nos ajudar. Em Deus nós nunca perderemos, sempre venceremos. Que Deus possa abençoar a igreja em nome de Jesus, que essa palavra, ainda que curta, possa ser proveitosa, para a sua vida. Nós estaremos logo mais em culto, aguardamos toda a igreja em nome de Jesus. Tenha um bom dia.